Está começando mais um TrouxaCast. Olá galera, aqui quem fala é José Moura. Estamos começando mais um TrouxaCast e no programa de hoje vamos falar um pouco sobre o Flow Podcast, que vem fazendo muito sucesso na internet, né? Mas antes de começar, vamos aos nossos recadinhos rápidos. Se você ainda não segue o TrouxaCast, se inscreve no nosso canal do YouTube e segue a gente nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Google e Apple Podcast. Se você quiser ajudar o TrouxaCast financeiramente, já está disponível no nosso canal do YouTube a plataforma de membros. Então, a partir de R$3 você consegue dar uma ajuda financeira aqui para o nosso programa e pra gente evoluir cada vez mais. Então, sem mais delongas, vamos começar o programa de hoje. Então, pessoal, e hoje vamos falar um pouco sobre o Flow Podcast e também a indústria de podcast no geral, né? Eu acabei pegando esse assunto num comentário que eu vi lá no próprio Flow Podcast. Eu acompanho, eu gosto muito do Flow, gosto muito do podcast do Flow e eu assisto quase todos os programas. Vai muito pelo convidado também. Tem convidados, eu acho que a maioria é assim, né? Tem convidados que atraem mais atenção e tem uns que atraem menos, né? E eu gosto muito. E lá no comentário de um dos vídeos, eu acho que era do Xamã, se eu não me engano, um cara comentou assim que o Flow Podcast inovou a indústria de podcast. Aí eu fiquei me perguntando, será que o Flow Podcast inovou ou será que ele ajudou a popularizar, né? Porque eu fico pensando, inovar uma indústria é você trazer uma nova forma de inovar, você inova aquilo que já existe, né? Então você traz coisas novas para aquela indústria. O podcast, ele era um programa só de áudio, então sempre foi só áudio. Raramente você via algumas coisas de vídeo que usavam podcast. O Jovem Nerd, ele trouxe aquelas pequenas animações que eles faziam com as histórias do Nerdcast, no caso, que eu achei muito bom. Achei fantástico aquilo que eles fizeram. Aquilo foi... eu acho que eles conseguiram atrair até muito mais público usando aquelas animações que eles colocavam no YouTube. As animações muito fodas, eles sempre usam uma equipe ferrada de pessoas que fazem que fazem animação. Por exemplo, se eles querem fazer uma animação, eles vão no cara mais top e tentam trazer uma animação fodida. Então, pegando de exemplo o Nerdcast, né? O podcast tá há muitos anos. O Nerdcast tá desde 2006, se eu não me engano. Eu conheci o Nerdcast acho que em 2011, 2012, se eu não me engano. E depois eu conheci o Matando Robôs Gigantes, que são os dois podcasts que eu mais ouço, né? Ultimamente eu não tenho ouvido muito o Nerdcast, na verdade. Ouço mais o MRG. Tanto que o MRG é uma inspiração pra mim com relação ao tempo do episódio, né? Ou do programa. Porque a média de tempo do MRG é de 20 a 40 minutos no máximo. Eles dificilmente passam de 40 minutos e eu acho que é um tempo bom. Pelo menos pra mim, eu acho que é um tempo bom. É um tempo que não fica tão cansativo. Você consegue entrar no assunto que você precisa nesse tempo. E foi me inspirando neles que eu pensei no tempo aqui do nosso TrouxaCast, né? Que eu tento sempre manter nessa faixa de 20 a 40 minutos no máximo, que eu acho que é uma faixa boa pra gente acompanhar o raciocínio e falar um pouco, né? Porque o podcast, desde 2006, ele vem da seguinte forma: eles criam uma pauta para o episódio e aí eles conversam sobre essa pauta. Então, por exemplo, o Flow, ele traz convidados e conversa sobre qualquer coisa. Então, tipo, ele traz um convidado e bate um papo com o convidado. Tipo um papo de boteca, igual eles mesmos falam, né? E antigamente era diferente, porque mesmo que você chamasse um convidado, você chamava uma pessoa, você dava uma pauta pra ser debatida naquele episódio. Então, por exemplo, você convidava o Jovem Nerd pro seu podcast. E aí, você convidava o Jovem Nerd pra falar de Star Wars, falar de Marvel, ou falar de alguma coisa que ele conheça ou que ele goste de falar. E normalmente essa sempre tinha uma pauta, né, pra ser falada. O que o Flow acabou mudando isso na indústria do podcast aqui no Brasil, pelo menos.
Eles falam muito do que se inspiraram no John Rogan, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar do Joe Rogan. Eu não consumo muito conteúdo em inglês e tal. Então talvez por isso que eu também nunca tenha ouvido falar. Eu gosto de consumir mais produtos em português. Eu tava aprendendo inglês nos últimos tempos, mas eu consumo muito série, né? Série em inglês, beleza. Eu assisto bastante, mas programas de YouTube eu não conheci o Joe Rogan. E aí vamos para o tema principal, que é... O Flow, ele inovou a indústria de podcast no Brasil. Eu acho que se você pensar que eles conseguiram trazer o podcast para um visual, que foi no YouTube, eu acho que eles inovaram sim. Você conseguiu pegar um programa que era só som e trazer para um visual e trazer para o YouTube, né? Que era a parte mais difícil, era você conseguir fazer... o pessoal do YouTube se interessar por esse tema, porque quem assiste YouTube normalmente quer ver alguma coisa. E podcast não é visual. Podcast sempre foi áudio, né? Apenas áudio. Então você só ouvia as pessoas contando a história e ficavam usando sua imaginação. Eu até gostava disso porque, por exemplo, se você estiver numa academia ou em algum lugar que você não pode ter a visão, no trabalho, estudando, que você precisa, tipo... Estudando, você vai atrapalhar um pouco. No trabalho eu ainda consigo mesclar um pouco entre prestar atenção no podcast e trabalhar. Então, tipo, eu não tô vendo, mas eu tô ouvindo. Então eu uso minha imaginação pra tentar ver aquilo que o pessoal tá comentando naquele programa ou aquela coisa do tipo. E eles colocaram a imagem deles, né? Então, eles não acabaram dificultando. Por exemplo, se eles pegassem e colocassem uma edição pica no negócio e fizessem, sei lá... tudo que está sendo falado, isso eu tive uma ideia de fazer isso, mas dá muito trabalho, que era, beleza, a gente grava os áudios das pessoas e a gente faz os bonequinhos de animação e de acordo com que as pessoas vão falando, a gente vai meio que animando a cena, ou seja, vai trazendo uma imagem em cima daquela história que está sendo contada por um dos participantes. Então, por exemplo, você faz uma animação mostrando que o fulano foi no banco, por exemplo, o cara conta uma história que foi no banco, aconteceu isso e isso, você mostra numa animação esse processo. Isso seria fantástico se não desse tanto trabalho. E a gente sabe que quem vive de YouTube sabe que o YouTube não gosta que você fique muito tempo sem postar. Então, se você fica um período muito longo sem postar, normalmente o YouTube, ele começa a sugerir menos o seu canal, porque você não está abastecendo o YouTube com conteúdo. Então, por exemplo, e a animação em si é muito complexo de fazer, muito difícil, dá muito trabalho. Então, por exemplo, um episódio, se você grava 30 minutos, que era o tempo que é o tempo aqui do TrouxaCast, e era o tempo também do MRG, se você grava 30 minutos de um episódio e faz uma animação dele, cara, você vai gastar assim, no mínimo 2 semanas pra fazer a animação desse episódio de 30 minutos. Porque dá muito trabalho animar. Dá muito trabalho. Você tem que desenhar e depois você tem que jogar pro programa e animar. E tem que ser uma animação que fique boa de assistir. Não pode ficar assim muito travado, porque senão o pessoal vai reclamar que tá muito travado. E aí, voltando ao Flow, eu acho que eles... A vantagem que eles trouxeram pra quem já tava na indústria do podcast foi eles só terem colocado o rosto deles conversando. É claro que eles se basearam muito no Joe Rogan, que pelo que eu vi, o Joe Rogan também faz isso. Ele só coloca o rosto dele e o rosto do convidado ali e fica trocando de câmera. Mas eles terem feito isso acabou também não dificultando tanto os podcasts que já existem. Porque, por exemplo, eu tô aqui só com a minha cara, olhando pra câmera e batendo um papo com vocês. E isso eu consigo mandar pro YouTube, consigo mandar pros meus áudios, pras plataformas de podcast, porque a pessoa que tá ouvindo só também vai conseguir curtir o programa tranquilamente. Então, nesse fato de ele trazer imagem pra podcast, ou seja, também conseguir trazer uma coisa que possa ser entregue para o YouTube, eu acho que sim, eles inovaram nisso. Mas com relação ao podcast em si, eu acho que eles conseguiram popularizar ao invés de inovar, entende? Eles popularizaram demais o podcast. O pessoal do YouTube, eu nunca via nenhum podcast indo bem no YouTube.
Tanto que eu acho que até eles devem ter tido muito receio no começo de pensar, pô, a gente vai tentar trazer uma plataforma pro YouTube que ninguém deu certo no YouTube, a gente vai ser o pioneiro. Então pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Por sorte, por sorte não, pro trabalho, né, no caso deles, deu certo e eles estão bombando, eles são, tipo, estão sendo um dos canais que tem mais relevância no YouTube ultimamente. E, cara, eu acho que eles terem tido a ideia de trazer isso pro Brasil, porque como o Joe Rogan já fazia isso lá nos States, né, eles terem tido essa ideia ajudou muito quem tinha vontade de ter o podcast ou quem já tinha podcasts. Eu ainda não sei se os números de podcasts no Spotify e no Google e Apple Podcasts aumentaram. Eu acho que devem ter aumentado porque o Spotify começou a investir muito em podcast. Se o Spotify começou a investir muito em podcast, significa que números existem. Estava tendo números. Porque antigamente tanto que há muito tempo atrás existia um prêmio. Eu não vou lembrar qual que é o nome do prêmio agora, mas era um prêmio que premiava pessoas da internet. E nesse prêmio, tipo, tinha categorias. Tinha, por exemplo, youtubers, tinha podcasters, tinha podcast, tinha canais. Então, tipo, eram vários prêmios que você ganhava. Eu esqueci qual que é o nome do prêmio, mas eu lembro que o Jovem Nerd ganhava todo ano. Todo ano ele ganhava, e aí, acho que depois do terceiro ano que eles ganharam, se não me engano, eles deram um prêmio que chamava Prêmio Hors Concours, que significa fora do concurso. Esse prêmio é tipo assim, a gente já... É como se a premiação falasse assim, beleza, vocês são o podcast mais top que tem. Então, tipo, a gente vai te dar esse prêmio e vocês saem da competição. E aí, nos próximos anos, os outros podcasts começam a disputar. E aí, eles saíram da competição e começaram a ganhar o MRG, outros podcasts que são muito bons também. E falando dessa premiação, eu não sei porque que eu puxei esse assunto da premiação. Agora eu me perdi no meu raciocínio. Bom, enfim. Mas voltando, eu esqueci o que eu tava falando mesmo, perdi a linha de raciocínio. Mas voltando aqui, com relação ao Flow Podcast, por exemplo, a gente pode até fazer uma pergunta. Se você conheceu o podcast através do Flow, escreve aí no comentário, fala assim, eu conheci o meio de podcast através do Flow Podcast. E se você conheceu antes, então deixa nos comentários, a gente vai ver como é que o pessoal foi introduzindo a parte podcast, porque eu acho que o Flow, ele teve um papel muito importante de popularizar, sim, o podcast. Eu acho que eles conseguiram popularizar, sim, até porque o Igor e o Monark já tinham uma fama no YouTube, e eles conseguiram pegar os fãs que eles tinham, que acompanhavam, que gostavam do trabalho dele, e conseguiram introduzir isso. E com essa introdução, acabou espalhando um pouco pro YouTube o que era a plataforma podcast. Claro que assim, teve muito investimento também nos últimos anos, no último ano, mais especificamente, que a Globo também começou a lançar podcast, e a Globo começou a lançar porque o New York Times também fez um podcast, e ele fez um podcast diário de notícias, se não me engano, e a indústria começou a tentar investir um pouco mais em podcast. Então, esse caminho já estava crescendo gradativamente, ou seja, o podcast já estava crescendo gradativamente nos ouvidos do povão, né? O Flow, eu acho que veio para ajudar a alavancar um pouquinho mais rápido isso, né? Eles ajudaram a crescer um pouco mais rápido e a chegar em mais casas e mais pessoas. Eles conseguiram ajudar juntando a fama deles. E essa forma que eles fizeram de trazer convidados, e no começo eles sempre traziam convidados da internet, né? Essa forma que eles fizeram também ajudou a popularizar, porque assim, os fãs de quem eles levavam no podcast acabavam conhecendo a plataforma, a forma de áudio podcast, no caso, os programas e tal, e acabavam indo procurar também outras coisas de podcast. Então, vamos supor, você consegue atrair 100 mil pessoas para ver o podcast, e se 10 mil saísse e começasse a acompanhar outros podcasts, já era um lucro tremendo, assim, incrível, entendeu? Porque eu acho que o podcast nunca chegou nos números que o YouTube chega, por exemplo, o YouTube tem números estratosféricos, né? Eu acho que o Nerdcast é um dos poucos que conseguia alcançar uma audiência bem grande com o podcast,
E tanto que o Jovem Nerd conseguiu crescer bastante o canal do YouTube dele, graças ao podcast que eles faziam. Tanto que logo no começo do canal do YouTube eles já tinham uma certa relevância, justamente porque eles conseguiram migrar o público do podcast pro YouTube, que eu acho, na minha opinião, é mais fácil, porque, por exemplo, no podcast você trabalha com o áudio e a imaginação, e no vídeo você tem vídeo, então você acaba, se você conseguir trazer a mesma coisa que você entregava no podcast para um vídeo e conseguir fazer uma edição legal e bacana, você entrega o que você já entregava, só que com o adicional de vídeo. Então, tipo, o Jovem Nerd conseguiu fazer muito bem isso, de migrar pro canal dele. O canal dele tá com 1 milhão e poucos de inscritos, mas eu acho que o Jovem Nerd, primeiro, ele é nicho. Ele é nicho conteúdo nerd, né? E o Jovem Nerd tá com 1 milhão? Não lembro mais. Acho que, não sei se ele tá com 3. Ele é nicho conteúdo nerd. E eles falam muito de coisas antigas, né? Então eles puxam muito coisa mais antiga. O que eu acho que não atrai muito a molecada hoje em dia que se inscreve, por exemplo, no Ei Nerd, né? O Ei Nerd é outro canal que já tá com mais de 10 milhões de inscritos. E eu acho que o Ei Nerd já focou um pouco mais nesse público adolescente e infantil, que é o público massa do YouTube, né? O público massa do YouTube é crianças e adolescentes. Então, por exemplo, o Ei Nerd fala muito de quadrinhos, de Naruto, de anime. Ele pega esses animes que estão no auge e fala muito sobre isso. Tanto que o canal dele, ele mesmo já deixou claro que cresceu muito com Dragon Ball, com Naruto e, se eu não me engano, com Avengers, né? Que eram os Vingadores. Porque é um assunto que interessava muito crianças e adolescentes, né? Que é o maior público do YouTube. E aí, voltando à parte do podcast, eu acho que eu lembrei do que eu tava falando lá anteriormente, que eu tinha esquecido, que era se o podcast já tava crescendo bastante, porque o Spotify começou a investir, né, no podcast e começou a trazer podcasters ou programas para serem exclusivos do Spotify. Tanto que o MRG, que eu ouvia bastante, e ouço ainda, ele é exclusivo Spotify, ou seja, você só consegue ouvir lá. Então eu acho que com esse investimento que o Spotify já começou a ter, eu acho que sim, o público do podcast está crescendo, sim, com certeza. E eu acho que sim, o Flow teve uma boa parcela de mérito de ter ajudado a popularizar, sim, o podcast, principalmente no YouTube. Então você consegue ter muita gente que sai do YouTube e vai para outras plataformas e começa a ouvir no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcasts, e começa a conhecer outros podcasts. Então eu acho que sim, eles tiveram uma parcela de mérito, sim, de ajudar a alavancar de um ano pra cá o podcast no YouTube, principalmente. Tanto que começou a surgir muitos canais de podcasts, né? Eu tinha esse canal de podcast, mas lá atrás, quando eu criei esse canal, eu falei assim, eu vou ter um canal onde eu vou postar minhas gameplays que eu gosto, vou falar de trailer, filme que eu gosto também, e também vou ter o meu podcast, que eu gostava também de podcast e queria ter o meu. Acabou que, como o pessoal falava que o YouTube não gosta que você coloque muito conteúdo diferente no seu canal, eu acabei focando mais em gameplay, mas hoje eu voltei pro podcast porque é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de conversar, gosto de bater papo com meus amigos e de falar sobre assuntos variados, e eu acho que o podcast tem isso. A vantagem do podcast é que você pode falar de tudo, porque você só se encaixa na categoria podcast. Então, tipo assim, eu posso falar de tudo, velho. Eu posso falar de games, posso falar de filmes, eu posso falar de séries, posso falar de qualquer coisa e colocar podcast no nome, que ele vai falar assim, ó, podcast, vou entregar pra quem gosta de podcast, entende? Então, eu acho que eu vou conseguir levar o que eu queria levar pro canal fazendo o meu podcast. E eu espero que vocês estejam gostando aí dos nossos programas que eu trago aqui. Então, basicamente é isso. Gente, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você conheceu o podcast em si, pelo Flow, ou se você já conhecia antes, que eu gostaria muito de saber. Fala qual que são os seus podcasts preferidos, se você já tem alguns, para eu também conhecer podcasts novos, que eu gosto de conhecer podcasts novos e gosto de ganhar informação, porque cada podcast que é lançado traz e agrega informação nova pra gente, e então eu gosto de conhecer o podcast. Deixa aí nos comentários quais que vocês seguem. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, e eu espero ver vocês nos próximos programas. Então, por hoje é só aí. Tchau!